E aí, futuros e futuras escreventes do TJSP, tudo certo? Hoje, a gente vai mergulhar num tema que, olha, é figurinha carimbada nas provas de processo penal. Preparei aqui uma análise bem direta, sem enrolação, para a gente focar no que realmente interessa e garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na aprovação. Vamos nessa? A ideia aqui é a seguinte: vamos pegar esse assunto, que às vezes parece um bicho de 7 cabeças, e quebrar ele em pedacinhos fáceis de engolir e memorizar. O objetivo é que, quando você bater o olho na questão da prova, a resposta venha quase que no automático. Então, concentração total, combinado? Muito bem, tá na tela o nosso mapa da mina de hoje. A gente começa entendendo a regra do jogo, depois destrincha o rito ordinário, que é a nossa base. Na sequência, a gente vê o que muda no rito sumário, tira limpo aquela dúvida clássica entre absolvição e rejeição, e para fechar com chave de ouro, fazemos aquela revisão para gabaritar. Primeiro ponto, pessoal: o procedimento no processo penal se divide em comum e especial. Os especiais, como o nome já diz, são exceções, tipo o rito do júri. Mas para a prova de escrevente, o que nos interessa mesmo é o procedimento comum. É ele que é a regra geral. Tá, e como a gente sabe qual rito aplicar? O critério que decide tudo e que a banca ama cobrar é a pena máxima do crime. A regrinha é fácil, ó. Se a pena for igual ou maior que 4 anos, o rito é ordinário. Se for menor que 4 anos, é sumário. E para as infrações mais leves, as de menor potencial ofensivo, as famosas impus, aí o rito é o sumaríssimo. Grave essa divisão, porque isso é questão clássica de prova. Agora sim, vamos entrar no nosso carro-chefe, o rito ordinário. Entender cada etapa dele é a chave de tudo. Sabe por quê? Porque os outros ritos são basicamente variações dele. Se você dominar o ordinário, o resto fica muito, mas muito mais fácil. O caminho tem uma lógica bem clara. Começa com o Ministério Público oferecendo a denúncia ou com a queixa-crime. Se o juiz achar que está tudo certo, ele recebe e manda citar o réu. Aí o réu tem que apresentar a defesa inicial dele, que é a resposta à acusação. Com essa resposta em mãos, o juiz já faz uma análise. Ou ele absolve o réu de cara, ou marcar audiência para ouvir todo mundo e produzir as provas. E no final, a sentença. Beleza, agora vamos para os detalhes que a VUNESP adora colocar na prova. Anota aí, o prazo para a resposta à acusação é de 10 dias. A audiência tem que acontecer em, no máximo, 60 dias. O número de testemunhas é até 8 para a acusação e 8 para a defesa. E as alegações finais? A regra é que sejam feitas oralmente, ali na hora da audiência. Mas, se o caso for muito complexo, o juiz pode abrir uma exceção e deixar que sejam feitas por escrito. Agora, muita atenção aqui, pessoal. Existe um princípio super importante chamado princípio da identidade física do juiz. A lógica dele é bem simples. Quem ouviu as testemunhas, quem viu as provas de perto, está mais preparado para julgar, certo? Então a regra é: o juiz que conduz a audiência é o que dá a sentença. Parece simples, né? Mas toda regra tem sua exceção. E para não esquecer dessas exceções na hora da prova, tem um macete que salva vidas: a regra da placa. O juiz que presidiu a audiência não vai sentenciar se ele for promovido, se estiver licenciado, afastado, convocado para outro lugar ou aposentado. Placa. Esse mnemônico é ouro, pode garantir aquele ponto que faltava. Muito bem, agora vamos falar do rito sumário. E aqui vai a dica de estudo mais inteligente. Em vez de decorar tudo de novo, a gente vai focar só no que é diferente do rito ordinário. É aí que a banca gosta de criar as pegadinhas. No rito sumário, a palavra de ordem é agilidade. O prazo para audiência, que era de 60 dias, cai para 30. O número de testemunhas também diminui. Agora são até 5 para cada lado. Outra coisa, não tem aquela fase de diligências depois da instrução. E atenção máxima nesse ponto: as alegações finais são sempre orais. Aqui não tem aquela exceção de fazer por escrito de jeito nenhum. Chegamos num ponto que dá um nó na cabeça de muita gente, e justamente por isso as bancas adoram explorar. Qual é a bendita diferença entre o juiz rejeitar a denúncia e absolver sumariamente o réu? São coisas completamente diferentes que acontecem em momentos diferentes e por motivos diferentes. Vamos resolver isso agora. Então vamos lá. O ponto crucial é esse. A rejeição do artigo 395 acontece bem no comecinho. É por um problema técnico processual. Pensa que a acusação veio com um defeito de fábrica. Já a absolvição sumária do artigo 397 acontece um pouco depois, após a defesa inicial, e ela é uma decisão sobre o mérito.
O juiz já olha a acusação, olha a defesa e pensa: tá na cara que essa pessoa é inocente, não preciso nem de audiência para isso. Bora fazer um teste rápido, bem no estilo da prova. Pensa comigo. Legítima defesa é uma causa que exclui o crime, ou seja, é uma análise de mérito, do fato em si. Se o juiz vê isso, logo que a defesa se manifesta, o que ele faz? A resposta certa, claro, é a letra B. Ele vai absolver sumariamente o réu. Rejeitar estaria errado, porque o problema não é técnico, não é processual. Pegou a ideia? Certo, pessoal, reta final. Agora é aquele momento de amarrar todas as pontas, de consolidar tudo o que a gente viu. Vamos passar por um checklist rapidinho, com aqueles pontos que tem que estar brilhando na sua mente no dia da prova. Foco máximo agora. Então anota aí no seu resumo mental: ordinário, pena de 4 anos para cima; sumário, pena abaixo de 4. O prazo de 10 dias para a resposta à acusação vale para os dois. A diferença no número de testemunhas é matadora: 8 no ordinário, 5 no sumário. Alegações finais no sumário, sempre na fala, sempre orais. E a grande diferença de todas: rejeição é um problema no processo, a absolvição sumária é uma análise da inocência, é mérito. É isso, pessoal. A aprovação não acontece do dia para a noite. Ela é uma construção, feita de tijolinho em tijolinho, com estudo consistente, com muita, mas muita revisão e, claro, resolvendo um caminhão de questões. Usem essa análise de hoje para deixar esse conhecimento bem sólido e continuem firmes no propósito. Mantenham o foco, mantenham a disciplina, que a vaga vem. Um abraço e até a próxima!